Olá, vamos dar sequência à leitura do compêndio do Catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana. Estamos abordando a terceira parte do compêndio, que trata da vida em Cristo. Aborda como o discípulo de Jesus deve se conduzir. Hoje abordaremos as perguntas de número 361 a 365. Pergunta número 361. Como se relacionam as bem-aventuranças com o desejo de felicidade do homem? Nos diz o compêndio, elas respondem ao desejo natural de felicidade que Deus pôs no coração do homem para o atrair a si e que somente ele pode saciar. Pergunta número 362. O que é a bem-aventurança eterna? Nos diz o compêndio. É a visão de Deus na vida eterna, na qual nós entraremos plenamente em comunhão com a natureza divina, com a glória de Cristo e com o gozo da vida trinitária. A bem-aventurança ultrapassa as capacidades humanas. É um dom sobrenatural e gratuito de Deus, como a graça que a ela conduz. A bem-aventurança prometida nos põe diante de escolhas morais decisivas com relação aos bens terrenos, estimulando-nos a amar a Deus acima de todas as coisas. Pergunta número 363. O que é a liberdade? Nos diz o compêndio. É o poder dado por Deus ao homem de agir ou de não agir, de fazer isso ou aquilo, de estabelecer assim por si mesmo ações deliberadas. A liberdade caracteriza os atos propriamente humanos. Quanto mais fazemos o bem, tanto mais nos tornamos livres. A liberdade atinge a própria perfeição quando está ordenada a Deus, sumo bem e nossa bem-aventurança. A liberdade implica também a possibilidade de escolher entre o bem e o mal. A escolha do mal é um abuso da liberdade que leva à escravidão do pecado. Pergunta número 364. Que relação existe entre liberdade e responsabilidade? Nos diz o compêndio. A liberdade torna o homem responsável por seus atos na medida em que são voluntários, ainda que a imputabilidade e a responsabilidade de uma ação possam ficar diminuídas e, às vezes, ser anuladas pela ignorância, pela inadvertência, pela violência sofrida, pelo medo, pelas afeições imoderadas e pelos hábitos. Pergunta número 365. Por que todo homem tem direito ao exercício da liberdade? Nos diz o compêndio. O direito ao exercício da liberdade é próprio de todo homem, porquanto é inseparável da sua dignidade de pessoa humana. Portanto, esse direito deve ser sempre respeitado, particularmente no campo moral e religioso, e deve ser civilmente reconhecido e protegido nos limites do bem comum e da justa ordem pública. Com isso, nós encerramos as perguntas de hoje. Fique com Deus.